Todas as empresas na bolsa têm pontos positivos e negativos que podem fazer diferença na tomada de decisão do investidor, em se posicionar na empresa e também em continuar com aportes. Nesse vídeo eu vou trazer justamente 5 motivos ou 5 riscos para não investir no Banco do Brasil. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Normalmente esses vídeos de 5 motivos para não investir são vídeos bastante polêmicos, então eu já quero deixar aqui desde o início esclarecido o meu objetivo com esse vídeo, que é justamente levantar pontos que podem fazer diferença na tomada de decisão do investidor entre iniciar um aporte ou continuar investindo na empresa ou não. E, inclusive, todos esses motivos já estão precificados na cotação da empresa e também no seu PL e PVP, e por isso o Banco do Brasil é um banco tão barato. E esses motivos devem fazer diferença principalmente de acordo com a estratégia de cada investidor. Então, se eles não forem um problema de acordo com a estratégia do investidor, como por exemplo, não são na minha estratégia de investimento, faz total sentido continuar comprando a ação. Os 3 primeiros motivos que eu vou trazer aqui para vocês são justamente porque o Banco do Brasil é uma estatal e a União Federal detém mais de 50% do controle acionário da empresa. Simplesmente por ser uma empresa estatal, na estratégia de muitos investidores eles já optam por não comprar a empresa, mas eu vou destrinchar aqui um pouquinho mais alguns motivos dentro disso. Vamos ao primeiro motivo então, que é justamente a questão de más indicações para a administração do banco, principalmente por questões políticas. E, inclusive, isso já vem acontecendo nesse governo. E eu não estou nem fazendo juízo de valor por esse governo ou governo passado, pessoal, mas realmente os governos interferirem, indicarem nomes não técnicos para a administração de alguma estatal ou de algum setor são extremamente problemáticos. Então, um caso que já está afetando o Banco do Brasil e que, inclusive, quando foi divulgado, levou as suas ações abaixo, foi a indicação de um sindicalista sem experiência de administração ao Fundo de Pensão do Banco do Brasil, conhecido como Previ e Previc. O que acontece é que o indicado para administrar simplesmente 250 bilhões de reais do Fundo de Previdência do Banco do Brasil é um sindicalista que tem sim algum tempo de casa e atuação no Banco do Brasil, mas ele é formado em História e também tem mestrado em História Social pela PUC, não tendo nenhum tipo de formação na área financeira, o que é realmente um problema. Inclusive, alguns comentários nas redes sociais fizeram duras críticas ao novo presidente, falando, por exemplo, que ele, salvo as suas conexões políticas, não detém qualquer experiência nem conhecimento técnico para a função. Então, justamente toda essa questão de politicagem e indicação podem afetar bastante a parte administrativa do banco e, inclusive, reduzir a parte da sua eficiência, que é muito importante, principalmente no setor altamente concorrido que é no Brasil. Vamos agora ao segundo ponto, que também está relacionado à questão de interferência política no Banco do Brasil, principalmente relacionada à sua carteira de crédito. Então, ao longo dos últimos anos, o Banco do Brasil vem tendo bastante sucesso em melhorar sua carteira de crédito e aumentar a sua rentabilidade, mas considerando a parte de indicações políticas, como por exemplo, a presidente do Banco do Brasil, que foi indicada pelo governo Lula, e também o novo gerente do Previ, que é o Fundo de Previdência, também existe a possibilidade de que essas indicações façam alguns favores ao governo, como por exemplo, fazer a concessão de crédito a amigos do governo ou simplesmente fazer a concessão de crédito sem tomar o devido cuidado com os riscos desses empréstimos, considerando então crédito barato e com alto risco. Isso às vezes é feito por governos para tentar alavancar alguma parte da economia, como por exemplo o setor de agro ou o setor imobiliário, mas geralmente é acompanhado por um efeito rebote muito forte por um estouro de bolha, o que acaba afetando muito fortemente esses setores e até mesmo pode causar uma crise e reduzir bastante a lucratividade do banco. E o melhor exemplo que eu posso dar para vocês sobre isso foi justamente a interferência do governo Dilma na questão dos combustíveis lá pelo ano de 2013 em diante, onde ela na canetada baixou o preço dos combustíveis, mas que no final isso acabou trazendo sérios problemas para a Petrobras. Vamos agora ao terceiro ponto, que pode estar relacionado também à parte de interferência política no banco, que é justamente em relação ao seu payout. Só lembrando que o payout é o percentual de lucro líquido que é, no final das contas, distribuídos para os acionistas do banco, e no caso, o banco já aprovou um payout de 40% para o exercício de 2023. E esse payout vem sendo inclusive uma constante no banco ao longo dos últimos anos. O risco que se apresenta aqui é novamente a parte de interferência política no banco, que pode fazer com que nos próximos anos a empresa venha reduzir o seu payout, como já vem acontecendo na Petrobras. Então, mesmo o governo sendo acionista majoritário da empresa e ganhando boa parte dos proventos que são pagos como payout, pode ocorrer a decisão de reduzir esse valor, o que no fim das contas significa menos dividendos para os acionistas. Bem, esses primeiros 3 pontos foram mais voltados justamente para o risco político do banco, e agora vamos então para o quarto ponto, que é justamente a sua grande exposição ao setor de agronegócio, tanto na parte de créditos quanto na parte de seguridade.
Hoje a exposição do Banco do Brasil ao agronegócio na sua carteira de crédito representa quase 30%, enquanto que na parte de seguridade, o Banco do Brasil é um líder no Brasil e o banco tem 60% de todos os prêmios emitidos na parte de seguros relacionados ao agronegócio no Brasil. Essa exposição traz o risco de que, caso o setor de agronegócio brasileiro sofra com uma crise muito forte, como por exemplo estiagem ou algo assim, e tenha uma quebra de safra muito forte durante muito tempo, pode ser que a lucratividade do Banco do Brasil seja afetada, mas no caso, esse problema aqui seria um problema sazonal, já que justamente o setor de agronegócio brasileiro é muito forte e deveria vir numa recuperação posteriormente. Mas vale a pena o investidor estar ciente dessa possibilidade de problemas. E chegamos agora ao quinto e último ponto, ou risco para o Banco do Brasil, que é justamente a questão de uma crise bancária se alastrar por todo o mundo. Há algumas semanas nós tivemos as notícias bombásticas das falências dos bancos Silicon Valley Bank e também do Signature Bank, que eram dois grandes bancos lá nos Estados Unidos. Essas falências aconteceram principalmente puxadas pelo grande aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, e esses dois bancos acabaram fazendo uma má gestão na sua compra de títulos e comprando muitos títulos quando a taxa de juros estava muito baixa. Com o grande aumento da taxa de juros, o banco acabou ficando descapitalizado e com uma rentabilidade muito baixa, e quando seus clientes tentaram fazer a retirada dos fundos do banco, no caso do Silicon Valley Bank, ele ficou sem dinheiro e tentou inclusive vender suas ações a mercado para conseguir honrar esses saques. E isso, no fim das contas, acabou resultando então na quebra do Silicon Valley Bank e também do Signature Bank, que é justamente não conseguir honrar os saques dos seus clientes, devido a toda uma questão de reserva fracionária e coisas assim, pois os bancos nunca trabalham com 100% do valor dos seus clientes depositado e pronto para ser retirado a qualquer momento. No caso dos Estados Unidos, nós tivemos então o governo americano injetando dinheiro em alguns bancos para evitar a sua quebra, e lá na Suíça nós tivemos a quase quebra do Credit Suisse, que era um dos maiores bancos do mundo. Para evitar essa grande quebra que com certeza levaria a um efeito dominó em toda a economia mundial, o governo suíço deu uma grande força para o UBS, um dos maiores rivais do Credit Suisse, para fazer a aquisição desse banco. Todos esses movimentos aconteceram em cerca de 3 ou 4 dias justamente pela corrida e pelo aumento do medo do setor bancário, que levaram a uma corrida aos bancos. Mas mesmo com a resolução momentânea desses problemas, eles ainda pairam em todo o setor financeiro e bancário, e ainda devem ficar no radar dos investidores porque pode acontecer novamente de esse problema se manifestar. Fora a possibilidade de uma crise bancária generalizada que deixa todo o mercado em alerta, como os governos tiveram que intervir nos bancos e fazer financiamentos às pressas, isso acaba gerando uma injeção de capital, o que acaba aumentando os riscos e diminuindo as perspectivas para a economia mundial. No caso do Brasil, devido à alta regulamentação do setor bancário, o Brasil está muito mais seguro do que os Estados Unidos, por exemplo, mas realmente uma crise mundial, caso venha a se alastrar, pode sim afetar o Brasil e também o Banco do Brasil. Bom, pessoal, esses foram então os 5 motivos para não investir no Banco do Brasil, e eu vou falar novamente, esses são motivos que o investidor deve levar em consideração ou não antes de comprar a ação, mas caso isso não seja um problema para ele e não seja um problema na sua estratégia, não há problema nenhum continuar aportando no banco. Eu particularmente conheço esses riscos e é justamente por isso que o Banco do Brasil não é a maior posição na minha carteira pessoal. Eu tenho outros bancos com posições maiores e eu diluo então o risco dele na minha carteira. Ainda assim é um banco que nos últimos anos vem sendo muito bem administrado, então a gente vai ter que ver como esse novo governo vai afetar o banco e se ele vai continuar na mesma trajetória também. Mas até o momento não tivemos nenhuma notícia bombástica, nenhum escândalo relacionado ao banco, e também eu vejo ele como um banco muito barato em relação aos outros bancões brasileiros, e por isso eu continuo aportando nele, já que na minha estratégia esses riscos não acabam afetando tanto. Bem, pessoal, deixem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre o Banco do Brasil e sobre esses riscos. Vocês concordam ou discordam de algum deles? E deixem aí nos comentários também se vocês gostam do Banco do Brasil ou se vocês não gostam da ação por algum motivo. Bem, então era isso. Peço que vocês deixem o seu like caso vocês tenham gostado do vídeo e também se inscrevam caso ainda não sejam inscritos no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.